Olá, galerinha da minha internet. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os livros que nós vamos abordar agora nesse mês de novembro, tá? Inclusive o tema, já dei uma pincelada no tema no vídeo do Psicose, tá? Que foi o vídeo antes da estante, tá aqui nos cards, eu também vou deixar no box de informação. E nós vamos falar sobre serial killers, nós vamos falar sobre pessoas, medo real, o medo de pessoas que existem, que respiram, que não são mito, que não podem ser contestadas. São pessoas que estão aí, algumas presas, outras soltas, algumas vivas, outras que já morreram, mas esses psicopatas, esses assassinos ao longo, né, da história. Como vocês viram até mesmo no Psicose foi citado o criminoso que deu origem ao Norman Bates e também ao Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes. E hoje nós vamos falar sobre o filme A Órfã e a história que deu origem, né, para a personagem Esther. E também vou mostrar para vocês os livros que nós vamos trabalhar agora nesse mês de novembro. Ok, galera? Então eu volto a conversar com vocês logo depois da vinheta. Eu quero agradecer ao grupo do Facebook do Creep Movies, que é por lá que eu tô realmente, gente, tirando muita referência de filme, eu tô assistindo muito filme, eu tô sendo apresentada a muitos filmes por esse grupo. Então agora vamos, né, à história da órfã, né, a história da Esther. Gente, a Esther, ela foi criada, né, a partir de uma história real de uma mulher chamada Bárbara. Bom, essa história se origina na cidade de Kurin, na Tchecoslováquia. E o que acontece, gente? Essa Bárbara, ela vai ter um encontro com duas mulheres que também são bem complicadas, né? E elas são conhecidas como as mães canibais. Então eu vou começar pela história das mães, porque eu acho que vai ficar um pouco mais fácil pra gente contextualizar isso aí, tá? As irmãs Clara e Caterina, desde muito jovens, elas nasceram com um problema. Elas começaram a manifestar um problema psicológico, onde elas achavam que elas tinham vindo ao mundo para fazer algo muito grandioso, sabe? É conhecido como a síndrome do mártir. E por muitos anos elas se comparavam a Joana d'Arc, a Sara da Bíblia. Gente, elas tinham uma mente muito fantasiosa e elas achavam que elas realmente tinham vindo ao mundo para marcar de alguma forma. E elas realmente acabaram fazendo isso, tá? Mas de uma forma muito negativa. Com o passar do tempo, a Clara, principalmente a Clara, né, que acho que era a irmã mais velha, ela acabou se distanciando da família, cresceu, né, virou uma mulher, se casou, teve 2 garotos e acabou se divorciando, indo morar com a irmã, com a Caterina. E ali ela criava os 2 filhos, as 2 crianças eram pequenas, um acho que tinha 6 e o outro 7, ou algo assim, mas era bem nessa faixa, eles eram bem pequenos. E até então ela era uma boa mãe, né? Até ela encontrar a nossa Esther, aí do filme A Órfã, mas na verdade a Bárbara, né? A real mesmo, a Bárbara. Gente, a Bárbara, ela tem os mesmos problemas que a garotinha Esther tem, tá? Ela tem aquele problema hormonal, onde ela não aparenta ter a idade que ela realmente tem. Mas ela explicou isso para as irmãs e elas estabeleceram ali uma amizade muito grande, a ponto da Bárbara ir morar na casa das irmãs, tá? Com os filhos da Clara também, tá? Então moravam ali aquelas 3 mulheres e aquelas 2 crianças. Bárbara tinha um comportamento muito peculiar. Horas ela se comportava como a criança que ela aparentava ser, né, uma garotinha, horas ela se comportava como uma mulher que aconselhava. O que acontece, gente? Elas começaram a frequentar uma seita chamada Movimento do Graal. O Movimento do Graal, ele se baseava em fazer coisas boas, né? Era uma seita que defendia você fazer coisas boas e assim você se aproximava ainda mais do divino e da plenitude. Porém, era uma seita terrivelmente psicopata. O suposto sacerdote daquela seita, ele era chamado de doutor, e ele só se comunicava com as pessoas da seita por mensagens de texto.
Bom, as três frequentavam essa seita e essa seita ela não condenava incesto, homicídio, nenhum tipo de coisa. Eles não viam isso como um crime, mas como um tabu desnecessário para a sociedade. Quando a Bárbara ela começou a ficar mais próxima da Clara e tudo mais, né? Ela se tornou a confidente da Clara. Ela começou a encontrar muitos problemas nos filhos da Clara. Ela começou a dizer que os garotos quebravam coisas, destruíam coisas, tinham péssimos comportamentos. E ela foi piorando essa situação ao longo do tempo, até que a Clara chegou e perguntou para ela o que ela, né, tinha como sugestão para poder disciplinar um pouco os garotos. Bom, a Bárbara foi categórica em pedir para que ela comprasse uma jaula e colocasse os garotos nessa jaula no porão da casa dela. E ela fez. Eles compraram a jaula. Algumas fontes dizem que o pai da Bárbara e o irmão da Bárbara ajudaram nisso, então eu não sei que espécie de família é essa, não é? Mas levaram a jaula, né, até o porão e colocaram os dois garotinhos, o Andre e o Jacob. Acho que é assim que se pronuncia, até, ou Jacob, algo assim. Colocaram os dois garotinhos ali dentro dessa jaula de ferro, trancada, né? Sem as roupas, deixaram os garotos sem as roupas e lá eles permaneceram por 1 ano, gente. Dentro desse 1 ano, a Bárbara, né, ela ia dando ideias para a Clara de formas de torturar as crianças. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, tá? Essas torturas como aconteciam, mas é bem complicado. Desde espancamentos, eles passavam muita fome, além de estarem sem roupa, então passavam frio. Dentro dessa jaula, as necessidades eram feitas ali eles dormiam, ali eles ficavam. Só que a coisa começou a ficar muito pior. A Bárbara decidiu, eles decidiram ali, e por isso que são duas histórias que são juntas, mas que a gente costuma encontrar separado. Porque elas são conhecidas como as mães canibais, né? As irmãs canibais, na verdade, porque a Clara e a Caterina, juntamente com a Bárbara, elas tiveram a brilhante ideia de pegar e pedir para que as crianças, né, depois de judiar um pouco das crianças, pedir para que eles colocassem um membro para fora da jaula, um braço, uma perna, e ali elas tiravam pedaços de carne e comiam na frente das crianças em pânico. Isso aconteceu várias e várias e várias vezes, tá? Cada hora com um garoto diferente. E Bárbara sempre ali, instruindo tudo. Bom, acontece que isso terminou quando, não satisfeitas somente com isso, muitas vezes as três não podiam estar ali na mesma hora, né? Mas elas queriam estar participando juntas, né, disso. Então o que acontecia? A Bárbara, ela disse para Clara comprar uma câmera para que quando só duas estivessem lá embaixo, as três pudessem assistir, porque aí a terceira pessoa assistiria pela imagem transmitida pela câmera. Bom, só que acontece que aí foi o erro, porque quando elas fizeram isso, né, foi na verdade a salvação, pelo menos, de uma das crianças. Um casal se mudou para casa ao lado da Clara e eles tinham um bebê. E o pai colocou uma câmera para poder, né, olhar o filho enquanto não estavam no quarto, né, até para a segurança do bebê. Só que um dia ele estava assistindo as imagens, né, vendo se estava tudo bem no quarto do bebê, e a câmera dele acabou pegando o sinal da casa ao lado. Só que ele não sabia que era na casa ao lado. Ele só via a imagem da tortura dos dois garotos. E por dias ele tentou descobrir de onde vinha aquele sinal e ele acabou chegando à conclusão de que era das vizinhas. Ele recolheu todo esse material e levou até a polícia. A polícia entrou na casa, acabou com a festa deles ali, né? Prendeu as duas, a Caterina e a Clara, né? As duas irmãs não queriam que o policial descesse até o porão, é óbvio, né? Mas elas já foram presas ali, os policiais já entenderam mais ou menos porque eles sentiram o cheiro, tá? Que devia estar muito forte. Prenderam as duas irmãs e desceram para tentar salvar os garotos. Bom, enquanto eles estavam nessa tentativa de quebrar cadeado, tirar os garotos de lá de dentro que estavam sem condições de poder se locomover, o que Bárbara fez? Ela se vestiu como uma criança, segurou um urso de pelúcia e alegou ser filha adotiva da Clara. E que ela estava em pânico, começou a chorar.
Um dos policiais pegou a garota em choque, né? Colocou pro lado de fora da casa, ali perto das viaturas, enquanto os outros policiais tentavam salvar os garotos. Nesse meio tempo, ela conseguiu fugir. E fugindo, tá? Ela foi lá e se mudou, foi embora do país, foi morar em outro país. E nesse outro país ela foi adotada por um casal, só que dessa vez usando a identidade de um garoto. Ela raspou a cabeça e ela passou a ser o Adam, um garoto de 13 anos. Quanto às duas crianças da Clara, né, que estavam presas na jaula, uma delas não sobreviveu. Um dos garotos não sobreviveu porque, imagina, partes do corpo já estavam inclusive necrosadas. E elas começaram lá, começou toda a investigação, o julgamento, e as pessoas começaram a procurar por Bárbara, mas Bárbara já estava em outro país, morando com uma família, indo à escola, fazendo coisas normais de um garoto de 13 anos, que foi adotado porque contou uma história muito triste, né, sobre de onde ele veio, as coisas que ele passou. E um dia esses pais, né, que o adotaram, estavam em casa e a polícia chegou e simplesmente os pais não entenderam, porque tantos policiais, tanta coisa, o que um garoto de 13 anos poderia ter feito? E eu acho que a resposta que eles receberam não foi nada agradável, porque eles descobriram que eles não tinham um garoto de 13 anos, mas sim uma criminosa de 36 anos. Né? A Bárbara, gente, ela foi levada de volta, ela foi extraditada para a República Tcheca e vários médicos eles tiveram ali algumas teorias e algumas coisas foram levantadas sobre a mente, né, dessa mulher. E daí saiu a história da órfã. Foi assim que foi construída a história da Esther, da órfã. E ela é uma mulher que existe, ela é uma psicopata, né, real, porque ela fazia uma manipulação mental em cima das irmãs que já não tinham ali uma índole muito favorável para receber instruções tão macabras. Vamos dizer que foram mentes doentes que se encontraram, né, e o resultado só podia ser esse. Então ali algumas teses e teorias são criadas e enquanto isso as pessoas criavam o quê? Filmes. Elas criavam filmes e elas criavam histórias. Então nós vamos esse mês falar justamente sobre isso, sobre personagens, né? Pessoas que inspiraram personagens, tá? Então primeiro nós vamos começar com um personagem conhecido, né? Que é o Jack o Estripador. Eu vou trabalhar com esse livro esse mês, tá? Ele é Jack o Estripador, a investigação definitiva sobre o serial killer mais famoso da história, que vai acabar sendo linkado também com outros livros, tá, que falam sobre ele. Ele é um dos mais falados, né, dentro dos livros. E eu escolhi 2 livros da Dark Side, tá? Um é esse aqui da Ilana Kazoy, que ele vem com 2 histórias. Então aqui ele é dividido os 2 livros, eles estão no mesmo. São 2 livros em um só, aqui da Ilana Kazoy. Eu já tenho esse livro há um tempo, então eu já conheço mais ou menos as histórias que tem aqui. E eu sei que algumas vão se tornar repetitivas em outros livros, então eu vou cortar essas histórias. Aqui ele é a Anatomia do Mal. Esse aqui é o Anatomia do Mal, que também vão ter muitas ilustrações, ele vai ajudar a gente a entender muita coisa, né? Ele tem vários dossiês bem completos. Também é um livro que eu já conheço mais ou menos por dentro. E alguns da editora Madras. Eu achei 2, na verdade, da editora Madras, que eu acho muito bom. E alguns, inclusive, são nesses livros da editora Madras que às vezes a gente acha algum conteúdo repetido aqui. E aí eu vou ver desses 2 conteúdos qual tá mais completinho, tá? Que não entra em conflito. Um é a história dos perfis criminosos, que são os agentes que criaram, né, essa técnica de perfis psicológicos de criminosos. E o outro é Na Mente dos Monstros, tá? Que é esse aqui. Todos da editora Madras. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Todos eles têm dossiês bem completos. Então, esses serão os livros que a gente vai trabalhar esse mês. Então, a meta é trabalhar esses livros durante o mês de novembro. Talvez a gente pegue a primeira semana de dezembro. Mas a ideia central agora do mês de novembro é trabalhar essas obras, é trabalhar esses livros. Eu vou deixar todos os livros que eu mostrei para vocês aqui no box de informação. E também vou deixar, caso vocês tenham se interessado por algum livro, vocês podem comprar pelo link do canal.
tá com a Amazon, não vão pagar nada mais por isso e de repente até aproveitar aí essa Black Friday aí que estão fazendo essas promoções de livros aí, que os preços estão bons, né? Então eu vou deixar pra vocês tudo no box de informação, tá? E a gente se vê num próximo vídeo que não vai demorar muito aí, do segundo nicho da estante. Tá bom, galera? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e quem sabe aí vocês não aproveitem, eu acho que a Órfã tá disponível no Netflix pra quem tem Netflix. Tá bom, galera? O vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham um excelente final de semana e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, galera.